A Possessão de Pandora. Vamos ver. Oi, Ana, os nomes, lugares, tá tudo trocado, tudo fictício, tá? Os nomes e os locais. A história, não. Bom, tenho 28 anos, é uma moça que nos conta. Tenho 28 anos. Quando eu tinha por volta dos 14, eu fui morar com a minha tia Maledite, irmã da minha mãe. Peraí, deixa eu ver se isso aqui não é de Maledite. Eu tô contando o relato de Maledite aqui. Não, acho que o foco principal não é a Maledite. Ela era uma Maledite, mas o foco não é a Maledite aqui, ó. Maledite é uma mulher vaidosa, que tem uma vida boa. Tem carros, casas, um marido que lhe dá de tudo e nunca nem precisou trabalhar. Maledite tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Eu fui morar com eles em uma cidade de fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Tudo aconteceu em 2008, quando uma prima minha que morava nessa mesma cidade, essa prima é filha de uma irmã da minha mãe, mas sem condições de criar, entregou a criança Pandora para a irmã do esposo da Maledite, a mesma que citei acima. Tá, Pandora foi uma menina esforçada, gentil e focada. Só deixa eu... Quando uma prima minha que morava nessa mesma cidade... Tá, a prima dela é a Pandora, ok. Então ela sempre foi uma menina muito esforçada, gentil e focada. Na época do ensino médio, jogava basquete pela escola para conseguir uma bolsa de estudos na faculdade. Pandora nunca bebeu, muito menos fumou, já que ela era uma atleta. Era uma manhã chuvosa, um clima frio e o dia cinza, quando escuto o telefone da Maledite tocar. Era por volta das 6 da manhã. Eu já estava em pé, pois preparava o café da manhã, já que minha estadia ali era mais para ser uma empregada da família mesmo, né? Ser humilhada, fazer o que fosse necessário para Maledite não se estressar. Bom, era a mãe adotiva da Pandora, falando que ela estava muito mal e que precisava de ajuda. Logo Maledite e Cornélio, seu marido, entraram no carro e saíram. Algumas horas se passaram e chega Ícaro, um outro primo, dizendo que Pandora estava muito estranha e que ele estava assustado. Eu e minha grande curiosidade, né, eu resolvi ir até a casa de Pandora, que não dava nem 5 minutos a pé. Fui chegando e de longe já escutava gritos. Entrei como quem não quer nada e lá estava Pandora transtornada. Ela gritava, ela berrava. Os presentes ali, as pessoas que estavam ali, tentavam segurá-la, mas de nada adiantava. Ela estava com uma força sobrenatural. Conseguiram colocá-la na cama e aí ela se acalmou. E eu lá, de olho em tudo, sem ao menos perceberem a minha presença. Foi quando a mãe de Pandora disse que iriam levá-la ao pastor de sua igreja, já que para ela isso era obra do maligno. Ao escutar isso, Pandora deu um pulo da cama e, num ato de fúria, começou a socar os vidros da janela e gritar coisas que não conseguíamos entender. Pelo menos eu não entendia. Mas eram gritos guturais, como se fossem várias pessoas gritando ao mesmo tempo. E ela socou os vidros, que quebrou tudo no soco. Nós tentávamos segurá-la, mas foi em vão. E o pior, não tinha nenhum corte na mão dela. Nada. Ela começou a pedir cigarro e cachaça. Mas amarraram ela na cama e decidiram chamar uma ambulância, já que para a maioria que estavam ali, né, era um surto psicótico. A ambulância chegou, a conteve, levaram ela para o hospital e lá ela ficou por 2 dias. Mas de nada adiantou. Sedavam ela e ela não dormia. Ela só gritava e falava coisas sem sentido. Pandora recebeu alta, mesmo estando em seu pior momento, e desde então ela parou de falar, parou de comer, só olhava para o nada. 4 dias se passaram. Sua mãe então resolveu chamar o pastor. Coitado do pastor. Tirando os dias do hospital, eu estava presente na casa dela todos os dias, falando que eu ia ajudar, mas na verdade era curiosidade mesmo. Por isso escrevo esse relato com muita seriedade, tá? Porque eu estava lá, eu vi e foi assustador pra caramba. Bom, o pastor chegou e foi logo começar as orações. E eu lá,
familiares presentes, todo mundo acompanhando ali na oração. Foi quando o trem pegou fogo. Pandora se contorcia, ria da cara do pastor, debochava, e o pastor lá, firme em suas orações. Seus olhos castanho-mel agora eram totalmente pretos. Ela tinha um cheiro que eu não sei explicar. Ela tinha um cheiro que eu não sei explicar. Mesmo a gente dando banho nela, enquanto ela estava em seus momentos calmos, ela tinha esse cheiro. E falando aqui dos olhos pretos, só um adendo aqui, porque sempre que eu ouvia também falar, os olhos ficaram totalmente pretos, eu pensei, como, gente? Não sei. Mas uma pessoa conhecida me relatou que passou por uma situação dessa, onde a pessoa ficou irreconhecível, e ela falou, Ana, eu nunca acreditei que eu ia ver, mas eu vi, os olhos realmente ficaram pretos, tudo preto. Ela falou, eu vi. Gente do céu, mas como assim? Aí eu penso, não é a pupila que dilatou, mas aí ainda você vê a esclera, né, que fala que é a parte branca. Mas não, fica tudo preto. Bom, continuando. Cadê? Então ela tinha esse cheiro. Foi quando ela pediu um cigarro. Assim, do nada. Lógico que ninguém ali deu, né? Então ela pediu água. Parecia calma, parecia a Pandora mesmo. Fui correndo, busquei a água e lhe entreguei. Ela nem ao menos bebeu a água. Ela só ficou segurando o copo e olhando para o coitado do pastor e disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse assim, um pecador como você acha que tem poder sobre mim? E Ana, ela deu um sorriso de canto assim, macabro, sabe aquele sorrisinho malicioso? Ela deu um sorriso macabro e começou a apertar o copo, mas apertar mesmo que ela quebrou o copo na mão, só apertando ele. Ana, eu peguei o copo, eu servi a água e o copo de vidro estava normal, não tinha trincado, nada. Aquilo foi a gota d'água para o pastor, que disse que ela era louca e que ele não podia fazer nada, e foi embora. Deixando todo mundo lá com cara de tacho, a Pandora se acalmou e apagou. Os boatos da Pandora, possuída, logo rodou pela cidade e caiu nos ouvidos de Dona Luz, uma senhora muito bondosa e que tinha uma casa de umbanda na rua da casa da Maledite. E logo ela foi falar com a mãe e com o pai de Pandora, dizendo que ela podia ajudar e que seus guias já tinham lhe alertado sobre o que era e o que precisava ser feito, mas para isso precisavam confiar nela e em seus mentores. O pai e a mãe de Pandora engoliram seco o orgulho e então resolveram aceitar a ajuda da Dona Luz. Dona Luz mandou levar ela até a sua casa. Foi um sacrifício fazer essa menina entrar no carro, mas conseguimos. E assim ela foi até a casa da Dona Luz e lá permaneceu por 7 dias. Não entendendo muito, mas irei relatar o que foi feito, pelo menos a parte que deixaram que entrássemos, né, ali. Ao chegar, antes mesmo de entrarem na parte onde era o terreiro, vamos dizer assim, da Dona Luz e seu esposo, né, eles já estavam prontos. Com espadas de São Jorge, eles faziam rezas e colocavam em suas costas em forma de cruz. Logo depois, lhe deram um banho com algumas ervas e fizeram defumação. Aí sim a levaram para dentro. Nisso, a Maledite chegou para ver se precisavam de alguma coisa. Pandora, com uma voz que não era dela, disse assim para Maledite: sua alma fede. Eu vejo as moscas rondando a sua alma. E nisso, ela falou isso. Agora, nisso, fazendo um sinal de giro com o indicador. Ela falou assim, né? Sua alma fede. Eu vejo as moscas rondando a sua alma, assim. E aí a Maledite se assustou e foi embora. Nisso, a Dona Luz, já se preparando para receber a sua entidade, eu tive que me retirar aí, mas segue o relato agora da mãe da Pandora, acho, né? Dona Luz, então, recebeu a sua entidade, tiveram que deixar a Pandora sentada e segurá-la. Então, a Dona Luz foi questionando por que estava fazendo isso com a menina, que o lugar daquele espírito não era ali. O que estava na Pandora disse que ele estava ali porque a Pandora era uma enxerida e foi mexer onde não devia.
e que agora o pagamento seria ela. Então a entidade que estava na Dona Luz pediu para que o marido dela, o marido da Dona Luz, deixasse o seu guia vir em terra, pois o que eles estavam enfrentando ali não era nada fácil de lidar. Então pediram para deixar só as pessoas que fossem fazer o ritual ali dentro. A mãe e o pai de Pandora também tiveram que sair. E assim Pandora ficou ali por 7 dias, como a Luz falou que teria que ser. No dia em que pudemos visitá-la, eu lembro dela estar bem melhor, com um terço em seu braço e um pó branco na cabeça. Dona Luz apenas disse para que ela fosse levada lá uma vez por semana, para tomar banhos e receber um passe. E ela contou o que fez ela estar com aquele espírito. A Dona Luz contou para a mãe da Pandora o seguinte: Dona Fulana, o que aconteceu foi o seguinte: a sua filha recebeu algum presente que não era para ela, e esse presente era para ceifar a vida de outra pessoa. Mas como sua filha passou a usar esse presente e tinha o corpo aberto, esse espírito ruim fez morada de seu corpo. Mas agora ela está bem. Ache o que ela ganhou. Não pegue com a mão esquerda e me traga aqui. Não pegue com a mão esquerda e me traga aqui. Acho que ela ganhou. Bom, depois de pensar muito, a mãe de Pandora se lembrou que ela tinha ganhado uma calcinha de uma tia sua. A mãe da Pandora ganhou isso? Que ela tinha ganhado uma calcinha de uma tia sua. E a tia ganhou de uma amiga, entre aspas, mas não gostou da calcinha e deu para Pandora. A Pandora tinha ganhado essa calcinha da tia, que na verdade a tia ganhou de uma amiga, só que ela não gostou e deu para Pandora. Como a calcinha estava novinha e com etiqueta e tudo, ela não viu nada demais em presentear a sobrinha. E essa calcinha estava magiada, né? Era para causar todo o mal possível para a tia da Pandora. Mas por algum motivo acabou que foi um portal para esse espírito se apossar dela, da Pandora. Foi entregue então a Dona Luz a calcinha e não sabemos o que ela fez com a mesma. Pandora foi aos poucos se recuperando, mas não se lembra de nada que aconteceu. E até hoje ela anda com o mesmo terço enrolado em seu braço direito. Ninguém mais toca nesse assunto na família, mas eu sei o que eu vi, e o que eu senti, e o que eu presenciei. Hoje Pandora é casada, se formou e é uma grande árbitra do basquete. E é isso, Ana. Se me permitir, logo mandarei outros relatos que valem a pena ser ouvidos, escutados. Atenciosamente, Fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, olha só, que nem o lance da polenta. Lembram? A polenta foi feita pro pai da menina, mas a menina viu ali e falou, vou comer. Comeu, se deu mal. Mas quem vai saber? Não ia saber, né? E tem esse lance, né, que às vezes alguém dá alguma coisa e fala, não gostei, mas eu vou ficar aqui, né, não vou usar, tudo vou dar para outra pessoa. E às vezes a pessoa já deu com intenção de fazer mal para essa e vai para outra e faz mal para outra ainda. E gente do céu, cuidado. Então foi uma maledite que deu presente para tia dela. Bezerra de Menezes salvou minha tia. Olá, Ana, meu nome é Fulana e decidi contar este relato por ser bem emocionante. Eu espero que todos gostem. Essa história aconteceu com a minha tia e os nomes estão trocados. Minha tia Amélia tinha por volta de 11 anos quando sofreu um acidente. Ela estava brincando na rua com uma bola quando a bola caiu atrás do carro do vizinho e ela foi buscar. E o vizinho estava saindo com o carro. Acabou dando ré e não viu a minha tia. Gente, isso daqui é um alerta também, tá? Em caso de ter criança em volta, sabe? Toma muito cuidado com criança perto de carro, porque isso pode acontecer. A pessoa não vê criança pequenininha passando por baixo, pegando brinquedo, brincando ali ao redor, não vê. E aconteceu isso, ó. E ele estava dando ré e não viu minha tia. Ela foi às pressas pro hospital,
toda machucada, ficou em coma por um tempo. E durante esse tempo, minha tia fez cirurgias e tal. E quando teve alta, a primeira coisa que ela perguntava era sobre o médico. Então o médico foi até o quarto para ver como ela estava, porém ela não se lembrava daquele médico. Ela disse que era outro médico que estava cuidando dela. Ninguém acreditou. Meu avô achou que ela estava confusa, então encerraram esse assunto. O tempo passou. Ela fez enfermagem, foi trabalhar em um hospital em São Paulo e fez muitas amizades. E conheceu Juliana, outra enfermeira. Juliana era kardecista e minha tia Amélia estava passando por um momento difícil com a separação do marido. Então Juliana a convidou para ir nas palestras e Amélia foi visitar. Porém, chegando lá, ela olhou um quadro com um homem que não era estranho. E aí ela se lembrou do médico que ela viu quando criança e disse que era ele. Mas ela não sabia o nome e perguntou para Juliana, que disse ser Bezerra de Menezes. Hoje, minha tia não tem religião certa, porém acredita e tem fé e devoção por Bezerra de Menezes. Obrigada por ler meu relato e até os próximos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que ele tratou dela, né, em outro plano ali junto? Ajudou no tratamento junto com os médicos, ou ele ajudava os médicos a cuidarem dela? Bezerra de Menezes, que é o nome do hospital aqui também. Um hospital psiquiátrico que tem aqui, né? Tem esse nome. Aqui em Rio Preto. E não vou falar besteira aqui porque eu não conheço muito, mas ele era médico, né? É doutor, né? Bezerra de Menezes. Enfim, muito interessante e eu não duvido disso, não. Acho que é bem possível. E deixa eu dar então os últimos beijinhos aqui pra gente. Colônia infantil na Alemanha. Olá, Ana, Matheus, bebês, pets e assombrados. Beltrane aqui novamente. Gostaria de agradecer a todos os comentários de carinho no meu último relato. Aos que me ofenderam, lamento. Respondendo a tua pergunta de por que tanto sofrimento, eu também gostaria de saber. Apenas Deus sabe os motivos, mas eu estou bem. Agora eu não lembro qual que é o relato, gente, mas vamos lá. Bom, em projeção astral, eu me vi em uma construção muito grande, que percebi se tratar de uma escola. Ela ficava cercada de natureza. Era um lugar muito bonito. Me encaminhei para uma determinada porta e fui recebida por uma mulher simpática, que falava alemão. Eu não falo alemão. E por incrível que pareça, eu fui capaz de entender perfeitamente, mesmo ouvindo alemão. Era como, mesmo ouvindo em alemão, era como se fosse português dentro da minha cabeça. Deu para entender? Entendi. Bem, ela disse assim: Bem-vinda, Beltrane. Que bom que você veio. Em seguida, ela põe a cabeça para dentro da sala e diz para as pessoas lá de dentro: Gente, a Beltrane chegou. Ao que ela disse isso, eu ouvi muitas crianças gritando em comemoração. A Beltrane chegou, a Beltrane chegou! Todas muito animadas. Eu entrei na sala e não lembro o que aconteceu. O que posso dizer sobre isso é que as crianças me amam. Crianças na rua me encaram e sorriem para mim. Elas viram a cabeça para me olhar de dentro de carros e ônibus, elas acenam e sorriem. Os bebês em seus carrinhos me adoram, sempre me olham e dão risada. Eu acho essa conexão com as crianças incrível. Elas são maravilhosas e, quando podem, conversam comigo. Eu acho que devo fazer algum trabalho com crianças no astral. Uma vez eu vi, em sonho, a filha de uma amiga descendo do céu para ela. Hoje eu vejo que é a mesma criança. Enfim, é isso. Luz e paz a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, no astral ela viu esse local, como se fosse uma escola, isso, na Alemanha,
para crianças, seria uma colônia espiritual infantil. E ela vai fazer trabalhos lá, são pessoas encarnadas que quando em viagem astral vão fazer trabalhos nesses locais. Tem isso também? Interessante, né? Que legal. Então, será que ela faz algum serviço? Tem, como ela disse, esse trabalho com crianças aí no astral? Pode ser. As duas Ediths em Salvador. Vamos ver? Vou espirrar primeiro. Ia bocejar. Não era espirrar? Não, mas era espirrar também. Bom, passou. Olá, Ana, me chamo Fulaninha. Outra Fulaninha? Moro em Macau, Rio Grande do Norte, é isso? Tenho 16 anos e isso que irei relatar aconteceu com a minha mãe. Ana, irei contar com os detalhes que me lembro, ok? Isso aconteceu com a minha mãe. Não pretendo colocar nomes, mas caso precisar, eles estarão trocados. Pode ler tranquilamente, Aninha. A minha mãe conheceu um rapaz baiano, que vou chamar aqui de Tom. Então, em pouco tempo, a minha mãe e eu fomos para Salvador. Eu tinha entre 7 e 8 anos. Chegamos lá e conhecemos a filha dele, que irei chamar de Editinha. Mas até aí tudo bem. Nos receberam muito bem e tudo mais. Mas a Editinha não gostava muito da nossa presença na casa. Pouco tempo depois, fomos conhecer a família dele. Os irmãos dele, a mãe, que irei chamar carinhosamente de vozinha, já que era assim que eu a chamava. Lá morávamos em uma vila e tínhamos uma vizinha maravilhosa, que a chamávamos de vizinha mesmo. Essa vizinha não era evangélica 9. Hã? Essa vizinha... Essa vizinha não era evangélica 9? Que é isso? Mas frequentava a igreja. Não era evangélica, mas frequentava a igreja. Bom, tempos depois, a minha mãe conheceu a mãe da Editinha, a Edith. Tá. Conheceu a mãe da Editinha, a Edith. Ana, contei tudo isso para você entender o que irá acontecer, ok? Bom, depois desse encontro com a ex do namorado da minha mãe, coisas estranhas começaram a acontecer, como ver vultos na casa, barulhos inexplicáveis, brigas sem motivo. Ana, meu quarto tinha uma enorme janela de vidro embaçado e colorido. Eu dormia no quarto com a Editinha, mas nesse dia ela tinha ido dormir na casa da mãe, Edith. Então apareceu uma sombra do lado de fora da janela. Era do tamanho de uma criança descabelada, sabe? Até aí eu pensei que fosse a vizinha da casa de cima, porque ela tinha uma filha que tinha uma deficiência, que ela não crescia, e continuava com a aparência de criança. Bom, mas no outro dia fui até a casa da vizinha e perguntei se a filha dela tinha saído à noite. Mas lembrei, Ana, que ela não tinha cabelo. E lembrei que eu disse... E lembra que eu disse que essa criança, entre aspas, estava descabelada? Então não podia ser ela. Bom, a minha mãe começou a ficar perturbada com as coisas que ela estava vendo e ouvindo. Lembrando aqui que a minha mãe está entre o sobrenatural desde criança e já mandei vários relatos sobre ela. Bom, então a vizinha chamou a minha mãe para ir para a igreja com ela. E ela foi. Ana, ao chegar lá, a pastora começou a contar coisas da vida dela, da minha mãe, que ela ainda não tinha contado para nossa vizinha. Então não tinha como dizer que foi invenção. Eu estava na frente da igreja com outras crianças, mas escutei a pastora dizer o nome da minha mãe. Então prestei atenção. Aí a pastora disse: olha, você está sendo vítima de magia e quem está fazendo isso com você quer que você vá embora. A minha mãe pensou que tinha sido a vozinha, mas depois fomos à igreja de novo e peguei mais revelação.
e disseram: a pessoa que faz isso com você não quer você com o Tom. Tem uma pessoa dentro da sua casa que está ajudando a pessoa a fazer a magia, porque assim é mais fácil, já que está dentro de casa. Então caiu a ficha. Eram as Edites, a Edith mãe e a Editinha. Então a minha mãe pensou em se mudar da casa que estávamos, mas se afastar das magias que estavam presas na casa. Estavam presas na casa. Mas uns dias antes da mudança, minha mãe teve uma briga muito feia com o Tom. E a Editinha iria dormir em casa. Então a minha mãe dormiu comigo no quarto. E Ana, quando acordei, não vi a minha mãe na cama. Eu, muito criança, pensei que ele tinha ido embora que ela tinha ido embora e me deixado. Saí correndo pela pequena casa à procura da minha mãe, mas não achei ela. E quando voltei para o quarto, ela estava lá, procurando. Ana, eu me levantei e fui direto. Na cama que ela estava, mas não a vi. Depois disso, nos mudamos para outra casa. As coisas pararam, mas não por completo. Eu lembro que um dia fomos na casa de uma mulher e a minha mãe mandou eu ficar na sala. Depois de um tempo, descobri que ela tinha ido ver cartas. E depois de 6 meses com a minha mãe vendo, sentindo, ouvindo coisas, voltamos para casa. Mas, Ana, o ônibus ia virando na estrada. Não entendi. Mas graças a Deus foi só um susto. O ônibus virou na estrada, é isso? Mas foi só um susto. Depois disso, toda a sensibilidade da minha mãe ficou muito grande. Ainda aqui em Macau, elas continuavam a mandar a magia. E a casa que moravam com o Tom era super assombrada. Quando a minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, o filho do Tom, a minha mãe chamou uma prima nossa para ficar ajudando ela a levantar e a deitar, essas coisas, já que a sua gravidez foi uma gravidez de risco. E ela passou só uma noite com nós duas. Ela disse que escutou na cozinha as panelas caindo, pessoas conversando num quarto vazio e dando descarga no banheiro. E mais, pessoas correndo no corredor da casa. Depois que a minha mãe se separou do Tom, as coisas pararam. Mas só por um tempo. As outras coisas que aconteceram com a minha mãe, eu já te mandei. Ana, desculpa ter ficado grande, mas tinha que mandar. Lembrando que mandei mais detalhadamente possível. Amo muito você, obrigada por ler meu relato. Um beijo para você, pro Matheus, para os bebês. Tá. Muito obrigada pelo relato. Um beijo para você. No caso, foi a ex-mulher, é isso? Laia, tá vendo? A ex-mulher. Deixa eu anotar que eu contei esse. Cadê? Bora para mais um relato, gente. O dia em que eu vi 3 Greys em minha casa. Eita, Laia! Gente, vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana e vou contar algo que ocorreu comigo em 10 de março de 2020. Antes de começar, eu queria falar que eu sou médium e desde pequena tenho contato com o sobrenatural. Bom, de uns 8 anos pra cá, eu tenho tido projeções astrais inconscientes e conscientes.
O relato que eu vou contar foi numa projeção inconsciente ou um sonho lúcido, como alguns falam. Sem mais demora, vamos para o relato. Estava em meu quintal, próximo à jabuticabeira, e vi no céu 2 OVNIs. Isso foi na projeção inconsciente, é isso, ou no sonho lúcido. Eu fiquei intrigada por alguns segundos e me distraí com meu pai ao meu lado me chamando. Achei estranho, pois o meu pai já é falecido, e no sonho eu sabia disso e perguntei o que ele fazia ali no meu quintal. E ele me respondeu que tinha ido lá para vê-los chegando. Entrei em casa e esqueci o meu pai no quintal. Foi quando, na minha cozinha, eu vi um Grey, daqueles ET cinzas, cabeçudo. Esse daqui, ó. Este fulano aqui, ó. Quando na cozinha eu vi um Grey. Ana, foi muito real. A minha cozinha estava do mesmo jeitinho. Tudo no seu devido lugar. E ele, o Grey, estava próximo à mesa. E eu não senti medo, sabe? Ele tinha aproximadamente 1,5 m de altura, olhos grandes, boca pequena, não tinha esse daqui tem um narigão até. Não tinha nariz, somente 2 pequenos orifícios. Esse daqui tem uns orificião. Tem 2 pequenos orifícios, um corpo magro, cabeça grande e sua cor de pele era num cinza leitoso. Foi quando ele começou a conversar comigo por telepatia. Ele não mexia a boca, mas eu o escutava na minha cabeça. Sua forma de se expressar era fria, não tinha emoções. Ele mexia com a cabeça algumas vezes, mas bem lentamente. Foi quando ele disse que eu precisava me preparar, pois eles iam me levar embora. Eu fiquei aflita e perguntava a todo momento por quê. Qual o motivo? E se ele era um Grey? Mas, Ana, ele não me falava os motivos. Foi quando eu escutei os cães latindo e o barulho do portão da garagem. Sabe, foi muito real, pois o barulho do portão é bem característico. Bom, passei por esse ser e fui até a varanda, que dava para o corredor, que dava para a garagem. Foi aí que eu vi mais 2 seres altos, eram outros. Esses eram altos, magros, com os braços longos, o rosto parecido com o primeiro Grey, mas com uma feição mais carrancuda. Tinha aproximadamente 2 metros de altura e quando me viram, pararam e ficaram estáticos. Nesse momento, eu tive certeza que eram Greys. Voltei à cozinha e falei com o Grey da cozinha. Eu não posso ir. Quem é que vai cuidar da minha casa? Dos meus filhos, das minhas plantas? Eu fiquei desesperada, né? E ele, com o mesmo semblante, sem emoção nenhuma, me disse que as crianças eu poderia levar e mais nada. Pediu para que eu deixasse alguém que eu mais confio para cuidar de tudo. Mandou eu escrever uma carta e foi quando eu acordei assustada. Ana, eu sei que muitos não vão acreditar, mas depois disso eu comecei a ter algumas coisas estranhas. Comecei a ter intolerância à lactose. Minha rinite alérgica, que me dava trabalho, pois tomava remédios diariamente, simplesmente sumiu. E apareceu uma cicatriz do lado da minha costela, como se fosse marca de vacina BCG, sabe? Pode ser só uma coincidência, mas isso me marcou muito. Depois desse ocorrido, vem acontecendo coisas sobrenaturais comigo que eu não consigo entender. E é isso, Ana. Espero que leia o meu relato e, se quiser, mando outros que tenham a ver com a minha mediunidade. Abraços para você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, porque a gente já viu casos aqui onde parece que há um encontro com esses seres. Microfone.
realmente no astral, sabe? Não só no físico, mas por sonhos e tudo mais. O microfone tá ruim? Melhorou ou não? Melhorou agora? Às vezes o cabo aqui dá. Tá bom. Então, esses casos aí, porque fala, mas foi um sonho. Mas a gente já viu alguns casos aqui que parece que há realmente um encontro, ou alguma coisa, um envolvimento, até uma abdução no astral, com o espírito, não só no físico. Quem é aquele homem? Vamos ver quem é, ou não saberemos nunca. Olá, Ana e assombrados, vocês podem me chamar de Fulana. O relato que irei lhes contar é apenas um de muitos que me ocorreram. Todos os nomes que aparecerem estarão trocados. Tudo aconteceu durante uma das muitas viagens astrais que eu tive. Bem, eu acreditava que era uma viagem astral, mas às vezes me ocorrem dúvidas sobre isso, se realmente foi uma viagem astral ou o quê. As minhas viagens astrais sempre acontecem quando eu não quero. Infelizmente, eu não tenho controle algum sobre elas. Nesse dia, apenas eu ter tido uma viagem astral sem eu querer, foi como se... Nesse dia, apenas eu ter tido uma viagem astral? Ou apesar? Acho que é neste dia, apesar de eu ter tido uma viagem astral sem eu querer, foi como sempre acontece. Não sei. O resto que me aconteceu durante essa viagem astral me foi estranho. E essas coisas estranhas são algo que nunca havia me ocorrido nas viagens astrais anteriores. Nessa viagem, eu me vi em um quarto completamente estranho. Aquele quarto era bem grande e bem mobiliado, assim como naquelas casas antigas. Eu estava deitada ao lado de um homem. Ele estava deitado de costas para mim. O rosto desse homem é algo que eu não consigo me lembrar. Estranhamente, eu sentia uma dor e um sofrimento imenso. Eu sentia lágrimas rolarem pelo meu rosto. Enquanto eu chorava, fazia alguns pequenos sons. Meus olhos iam para todas as direções. Me parecia que eu estava procurando uma forma de fugir. Eu tentei me levantar, mas eu não conseguia. Até que aquele homem que estava ao meu lado se levantou e se virou abruptamente para mim e gritou: "Cale-se!" Eu me assustei com a atitude dele. Ele me deu medo. E por isso eu tentei parar de chorar. Mas mesmo assim continuei chorando. Até que ele me agarrou pelos ombros e os apertou fortemente e me chamou pelo nome de... Acho que pelo nome dela, né? Pelo nome de Fulana. Eu pedi desculpas para aquele homem. Eu não queria me desculpar, mas isso ocorreu sem que eu me controlasse. Ana, a voz daquele homem me dava arrepios e uma sensação horrível. Eu me sentei naquela cama, mas eu não fiz aquele movimento por vontade própria. Eu disse a ele, novamente como se não fosse eu que estivesse no controle do meu corpo, mas eu disse assim: "Eu sinto muitíssimo." Eu não sabia o motivo de estar pedindo desculpas a ele ou o motivo de estar naquele lugar. Eu tentei voltar ao meu corpo, mas eu não conseguia. Eu queria acordar. Eu queria estar novamente no meu quarto. Era o que eu queria. Então você tinha consciência disso. Que você estava numa viagem astral, num sonho, que você queria voltar. O que estava claro era que eu não estava no controle do meu próprio corpo. De repente, aquele homem me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: "Você quer voltar para aquele lugar, mas eu não permitirei. Você me fez uma promessa e deve cumpri-la. Você prometeu a mim ser minha para todas as vidas. Queira ou não, você a cumprirá. Eu espero por você há tempos. Eu finalmente posso tê-la comigo.
Você sempre será minha fulana. Parecia que aquele homem me conhecia há anos, assim como eu parecia conhecê-lo. Ele também parecia saber o que eu estava pensando, e isso me assustava cada vez mais. A maneira que ele me olhava me dava frio na barriga. De repente, ele começou a me acariciar. E cada vez mais um sentimento horrível me preenchia, e eu só sabia chorar e chorar. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Quando ele se aproximou de mim como se fosse me beijar, eu fechei os meus olhos bem apertados, até que ouvi uma voz feminina me chamando e me dizendo: Fulana, abra os seus olhos. Quando eu os abri, eu estava no meu quarto, finalmente. E estava muito aliviada, mas aquele sentimento horrível ainda estava comigo. Após me acalmar um pouco e me livrar daquele sentimento, eu resolvi ir para a sala e fiquei lá até de manhã. Após isso, Ana, eu comecei a ver esse homem em todo lugar. Ele parece me perseguir e eu não sei o motivo. Ele me assusta muito. Eu nem consigo dormir direito por causa do medo que eu sinto de encontrar com ele. E sempre que eu o vejo, ele me diz que eu sou dele. Mas você vê onde? Nos sonhos? Ou assim, no dia a dia? Tá vendo acordada ou quando sonha? Bom, esse foi meu relato. Gostaria de ter explicações sobre isso, mas eu não as tenho. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Peço desculpas por qualquer erro que ele conter. Agora é só para mim. Um beijo para você, obrigada. Isso me lembrou muito aqueles relatos lá daqueles homens, ou aquele homem, sei lá, que mantém as meninas tipo num cativeiro no astral, não é? Ou esse tipo de promessa que é feito, é alguém que vem de outra vida e fica aprisionando as moças, sei lá, não é? Mas me pareceu muito aqueles relatos lá. Será que é o mesmo cara que tá procurando lá a moça? Será que é outro? Será que isso é recorrente no astral? Sei lá, de outra vida? Sei lá, querer vir pegar a pessoa no astral, a força, não sei, gente. Deixem suas explicações. Ou se alguém já teve uma experiência parecida, você sabe o que pode ser, comenta aí, fala aí, deixa seu comentário sempre com respeito, ok? Vamos lá para mais um relato. Loop infinito. Olá, Ana, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pelo canal. Muito obrigada. Adoro tudo que é relacionado ao sobrenatural ou coisas do tipo. E sempre assistia vídeos como esses. E um dia eu estava à procura de novos vídeos e achei algo que me interessei. Sem dúvidas, foi um dos vídeos do seu canal. E é claro, já virei fã. Faz uma semana que acompanho o canal e acho cada vez mais interessante. Muito obrigada, viu? Beijão. Bom, o relato que estarei contando não é um dos mais assustadores, mas eu queria muito compartilhar com vocês, pois foi a primeira vez que isso aconteceu. Ana, no relato não há nomes, pois este ocorreu comigo mesmo. Bem, como sempre, ontem eu fiz as coisas de sempre, rotina do dia a dia e bem. Antes de dormir, eu tomo os meus remédios para dormir, pois eu tenho depressão, e faço orações para proteção, pois há uns meses eu descobri que havia um espírito suicida comigo. Mas esse é um outro relato dos muitos que aconteceram e não tem nada a ver com o relato de hoje. Mas voltando a este relato aqui, ontem eu fiz tudo normal, fui dormir mais ou menos umas 11h15 da noite, como de costume, dormi e acordei 1h03 da manhã. Fui ao banheiro, tomei uma água e já senti algo estranho, mas voltei a dormir. Agora é que vem a parte interessante. Eu não conseguia dormir após acordar. Mesmo com os efeitos do remédio, eu dava ali umas cochiladas e começava a sonhar que eu estava sobre a minha cama e tinha alguém de pé me observando. Aí eu acordava e acontecia a mesma coisa.
de estar na cama e sentir alguém de pé me olhando. Isso ocorreu várias vezes, até que eu não aguentei mais e quando eu acordei de novo, eu sentei na cama assustada, olhei no relógio e já era 4h03 da manhã. Fui ao banheiro de novo e voltei a dormir. Quer dizer, tentei dormir, mas foi impossível, porque depois que eu cochilei, aconteceu de novo, e de novo, e de novo. O sonho parecia real. E eu acordava e realmente sentia a presença de alguém me olhando de pé. Alguém de pé ali olhando para minha cama. Como eu moro no exterior, aqui está muito quente. Então, mesmo com muito calor, cobriu meu corpo de medo. De medo dessa presença chegar mais próximo a mim e fui tentar dormir. Ou rezar para que amanhecesse logo. Porque cada vez que eu sonhava e acordava, foi ficando mais assustador. E eu fiquei tão desesperada para sair desse loop infinito que eu não sabia mais o que fazer. Bom, assim que deu 5h50 da manhã, tocou o alarme do meu marido e ele se levantou. E quando ele tocou em mim sem querer, eu finalmente consegui sair daquele looping. Mas eu continuei deitada, pois não tinha nem forças para abrir os olhos. É como se tivesse caído um muro de concreto no meu corpo. A minha cabeça doía demais, eu estava exausta. Bom, consegui me levantar às 7 da manhã, ainda meio atordoada, com muita dor e sem energia alguma. Só para ficar um pouco com meu marido antes dele ir trabalhar, e aí eu contei o que aconteceu e ele me disse que parecia até aquele episódio de Supernatural, em que o Sam acorda sempre na mesma hora, fala as mesmas coisas, acontecem as mesmas coisas. Depois que ele disse isso, até esqueci do ocorrido e dei muitas risadas com ele. Depois contei para minha filha que estava se preparando para ir trabalhar e ela disse que deve ter sido horrível e que ela também teve um pesadelo e só conseguiu acordar quando eu fui ao banheiro. Eu acho que foi um aviso para eu acordar. PS, a minha filha tem mediunidade aflorada, então desde os 10 anos ela já via coisas e hoje com 22 anos continua vendo espíritos. Eu comecei a sentir e ver vultos aos 12 anos. Eu só sinto e vejo. Quando querem que eu veja sua aparência. Porque eu vejo, mas é só na minha mente. Ou seja, eu sinto e descrevo o que aparece na minha mente. E a minha filha diz que está certo. Eu não sei como explicar, mas é assim que funciona no meu caso. Bom, Ana, esse foi o meu relato de hoje. Uma noite muito longa. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu digo que foi uma experiência que eu não desejaria para ninguém. Desculpe, Ana, tentei ao máximo resumir, mas acho que mesmo assim acabou sendo longo. Não. Tá médiozinho. Beijos, Ana e família assombrada. Um beijo para você, muito obrigada. Alguém aí já teve uma história de looping? De um negócio acontecer? Se não me engano, tem um episódio do Arquivo X que também trata disso, de uma repetição. É do Arquivo X? Né, desse negócio de acordar fazendo... Tem filmes também que... O Dia da Marmota. Como que é o filme? Em português era o Dia da Marmota. Eu acho que é um jornalista que ele vai lá, aí ele dorme e volta, acontece tudo de novo. O filme inteiro acontecendo as coisas tudo de novo, até ele se tocar, acho que ele tem que fazer alguma coisa diferente e tal. Mas e aí, o que seria no caso dela? Né? Essa coisa olhando, essa repetição. Estranho, né? Deixa eu só ver se tá tudo certo. Ok. Uma doideira no tempo ou sonho? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, essa história aconteceu em março de 2020, bem no início da pandemia. Não é exatamente sobrenatural, mas até hoje eu acho esse fato curioso e sempre me pego até meio chocada sobre isso. É uma moça que nos conta. Todos os nomes estão trocados, fica tranquila, e as cidades em questão são grandes o suficiente para tornar tudo anônimo. Bom, meu nome é Fulana,
Eu morava e fazia faculdade na região serrana do Rio de Janeiro e na época da história eu namorava com um rapaz que morava na capital do estado. Bom, em dezembro de 2019, eu e Pedro, meu namorado, viajamos até a cidade de São Paulo para a Comic Con Experience. Para Comic Con. Viagem essa que planejamos por quase um ano. Juntamos grana, planejamos cada detalhe e, como nerds que éramos, estávamos muito animados. Bom, eu e o Pedro tínhamos um relacionamento bem legal, muito apaixonado, sabe? Daqueles que a gente acha que é para sempre, sabe? E na época da viagem estávamos muito bem. Viajamos e deu tudo certo, foi incrível. Passado isso, o ano de 2019 se findou e eu resolvi regressar à cidade da minha família para terminar a faculdade perto deles, indo todos os dias de van. Assim fiz. Sorte a minha, porque logo a pandemia ia complicar tudo e graças a Deus eu já estava perto dos meus. Nessa doideira, todo o meu relacionamento passava por uma crise séria e entre tapas digitais resolvemos terminar. Eu não queria, eu realmente gostava do infeliz. Pois ele me traiu e eu não podia aceitar isso, né? Claro. Só que foi muito complicado passar por isso, porque esse rapaz, no dia que terminamos, me bloqueou em tudo que ele poderia bloquear. Ana, ele me bloqueou até do e-mail, acredita? Só que isso me despedaçou, claro, né? Poxa! Fim de faculdade, eu cursava arquitetura, tenso. Fim de faculdade, início de pandemia, sendo a minha mãe da linha de frente do Covid, fora ter sido traída. Bom, foi complicado. E eu não conseguia nem comer, nem beber, eu chorava muito. Sabe aquela coisa de término recente? Só que olha o que rolou. Em uma dessas noites, sendo bloqueada e com insônia, há mais de uma semana com insônia, eu sonhei. Bom, eu acordei do nada na fila da Comic Con, que eu havia ido meses antes, sabe? Ana, é loucura, eu sei, mas eu simplesmente fui dormir e acordei como se eu tivesse dormido em pé na fila do evento que eu havia ido meses atrás. Eu simplesmente olhava para tudo e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Super confusa, assim, ao mesmo tempo com esperança no coração, sabe? O local desse evento é gigante. Sim, nós já estivemos lá. E eu tava lá novamente e vi tudo novamente. A réplica da máquina de mistério, o stand da Panini, enfim. Eu entendi, sem querer, o que eu estava fazendo ali e fui procurar o Pedro. Eu andei muito. E Ana de Jesus, via as pessoas com a noção de que aquilo era uma memória, sabe? Eu tinha noção de que era uma memória. Foi algo muito estranho. Enfim, eu passei muito tempo lá. Por fim, cheguei em um ponto que eu sabia que estava acabando aquele dia e fui andando até o fim do evento. No momento em que eu vi de longe, de mãos dadas, eu e o Pedro. Eu vi nós dois lá, sim. Eu vi o casal Pedro e Fulana do passado saindo do auditório com caixas de chocolate que ganhamos na saída de uma sessão de RPG coletiva gigante que teve lá com vários blogueiros da época. Eu vi ele de mãos dadas comigo, de longe. Isso me deu uma vontade de chorar na hora e eu chorei de verdade, até gritar eu gritei. Só que ninguém percebeu. Nisso eu nos vi indo embora e fui correndo e do nada eu dei de cara com alguém. E pasmem, era o Pedro. Ana, eu o abracei e eu lembro desse abraço porque foi o último. Eu perguntei o porquê dele me bloquear, já que eu não teria feito nada demais e que isso era covardia. E ele me falou que ele não tinha forças para encarar o que estava acontecendo, porque ele estava se sentindo mal por ter me traído. Eu falei que não importava mais, só que eu tinha coisas para resolver com ele. Aí, Ana, eu fiquei pé da vida porque achei cara de pau demais. Falei assim para ele, vá embora e fica com ela, porque ela ainda não precisa passar por isso. No caso, eu me referia a mim do passado, entendeu? Vá embora com ela. Comigo, no caso. Vai embora e fica com ela,
comigo do passado, porque ela ainda não precisa passar por isso. Eu tava com ele naquele momento. Eu olhava atrás dele e me via chorando muito e sozinha. Ele foi e me olhou uma última vez. Nisso eu acordei, mais tranquila e bem mais de boa com a situação. Só que não acaba por aí. Quando eu acordei, adivinha quem é que tinha me mandado mensagem? Exatamente, o Feed Kang. Feed Kang. Depois de mais de uma semana, ele me mandou mensagem de manhã, falando de boa comigo e tentando organizar dele ir na minha cidade, me entregar as minhas coisas. No caso, materiais importantes de desenho da faculdade que tinham ficado na casa dele no período anterior. É claro que eu superei isso e pouco tempo depois conheci o meu futuro marido. Tem 2 meses que nos mudamos da nossa cidade para ficar juntos em São Paulo e somos muito felizes juntos. Ana, até hoje eu não entendo o que rolou, mas eu sei que foi muito normal. Quer dizer, que foi muito anormal, porque eu não me senti sonhando. Eu estava lá, no passado, e eu honestamente não sei explicar isso. Obrigada de coração por ler. Sou muito apaixonada pelo canal e pelo ambiente que vocês constroem a cada live e vídeo. Eu ouço os relatos todo dia enquanto trabalho. Beijos, Ana, Matheus, crianças, catitos e assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu já tive essa sensação de que eu não tô num sonho, mas que eu realmente tô no ambiente. Eu tô andando lá de novo, mas não assim, nunca andei por uma memória, eu acho, do passado, assim, que eu me lembro, que eu voltei para a situação. Será que já aconteceu? Porque assim, eu sei às vezes que eu tô em lugares, sabe? Que, tipo, às vezes em outro país, eu falo, nossa, eu tô aqui de verdade, na minha cabeça, eu não sinto que eu tô sonhando, e eu tenho consciência. Eu falo, não, eu tô aqui, tô nesse lugar, mas vou aproveitar, filho, vou aproveitar, tô viajando sem ter que pegar avião, é mais ou menos isso que vem na minha mente, sabe? Vou andar pelos lugares, eu passo a mão nos muros e tipo, ai, vou aproveitar o momento que eu tô aqui, tipo, porque eu tô aqui, entendeu? E eu entro em lojas, eu entro em bares, mas tem gente, sabe? E aí depois eu só vou me tocar que realmente eu não tô lá, apesar de meio que saber que eu tô lá, a hora que eu acordo. Porque não é uma sensação de sonho, é uma sensação... Então eu acredito que o que você teve é mais ou menos isso. Só que você andou numa lembrança sua. Você tava no mesmo local, tudo. Que interessante, você se viu lá com ele. Será que naquele momento seu eu do futuro tava lá também, tipo, se vendo? Teve um negócio de tempo, assim, um lapso, um cruzamento de tempo, espaço, mais ou menos. Espaço, não, tempo. Ah, enfim. Alguém já passou por isso? Conta aqui pra gente. É interessante, não é? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.